Olá pessoal, eu sou o Tenório Júnior. Hoje eu vou falar para vocês sobre disco e pastilha de freio. É importante verificar o sistema de freio a cada 10 mil quilômetros. As pastilhas, nós não é possível estimar o tempo certo da troca das pastilhas. Porém, aqui na minha oficina eu percebo que é comum a troca entre 20 e 40 mil quilômetros. Cada pessoa usa o freio de uma forma diferente e isso altera o tempo de desgaste. Mas verificando periodicamente você vai saber o seu próprio tempo de desgaste. Uma pastilha nova, ela tem aproximadamente 11 milímetros de material de atrito. Ela deve ser substituída quando atingir 2 milímetros. Esse é o mínimo permitido. A partir disso, o freio fica bastante comprometido. Já os discos de freio, não se assuste se o seu mecânico disser que tem que trocar os discos logo na primeira troca de pastilhas, lá pelos 20 mil quilômetros mais ou menos. Poxa, mas a primeira troca tem que trocar o disco? Sim, na maioria das vezes. Por quê? No passado, as pastilhas eram compostas por amianto principalmente, o que deixava elas um pouco mais macias. Só que o amianto foi proibido no Brasil, em São Paulo especificamente, em 2008. E a partir daí as pastilhas têm compostos metálicos, semimetálicos, e isso as deixa mais abrasivas. Então o disco sofre bastante com isso. Esse disco aqui foi trocado de um carro que estava com 22 mil quilômetros. Talvez vocês não consigam ver a rebarba, mas medindo com um paquímetro, tem quase 2 milímetros de cada lado, de um lado e do outro. Essa perda de material deixa o disco fino. Se o disco estiver fino, ele está menos resistente em termos térmicos e mecânicos. Aí alguns vão perguntar assim, mas não pode fazer uma retífica, dar um tal no passe? Pode, mas não deve, porque vai tirar mais material ainda e ele vai ficar mais fino, comprometendo ainda mais a eficiência dele. Pode ser que ele não resista às temperaturas, porque não tem capacidade de dissipação de calor. Porque se estiver muito fininho, quando chegar a uma temperatura muito elevada, ele pode até empenar, comprometendo a segurança do veículo. Agora eu quero falar outra coisa sobre após a troca da pastilha. É comum a pessoa levar o carro para fazer o freio, troca as pastilhas e ela espera pelo menos, que o freio fique melhor do que estava antes. E às vezes isso não acontece, na maioria das vezes. Por quê? As pastilhas, mesmo sendo novas, ela não tem uma superfície completamente plana, nem o disco. Esse aqui é um disco novinho, aparentemente é plano. Mas a pastilha, ela não consegue assentar perfeitamente no disco. Então há necessidade de um período de assentamento. E durante esse período, o freio não é 100% eficiente. Ele fica bem menos eficiente, cerca de 80%, 70% talvez, de eficiência, né? Ele perde uns 20%, 30%. Esse assentamento vai acontecendo gradativamente conforme o uso dentro da cidade. O período é de 300 km em perímetro urbano. É importante ressaltar que durante esse período deve evitar freadas bruscas, para evitar o superaquecimento do disco de freio. Já que tem pouco atrito com a pastilha, porque ela não consegue encostar completamente, a temperatura é muito alta porque você faz mais força no pedal. E se você tiver numa exigência severa, vai fatalmente esquentar demais o disco de freio até que ele possa empenar, comprometendo ainda mais a eficiência de freio. Portanto, antes de fazer uma viagem, verifique os freios, mas num tempo suficiente que você possa assentar essas pastilhas, mais ou menos um mês antes. Tá legal? Valeu, até a próxima dica aí, pessoal.